Com a palavra, no grande expediente, deputado Júnior Marques, que Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, população que nos prestigia aqui na sessão, a imprensa. Senhor presidente, não preciso de tanto, eu apenas quero trazer uma preocupação que foi objeto da indicação que fiz hoje em relação ao alto endividamento dos servidores públicos estaduais em relação aos empréstimos consignados. A legislação federal que definia antes 30, em função da pandemia, aumentou o teto para que o comprometimento possa ir até 40% dos vencimentos respectivos do servidor. E, na verdade, em Mato Grosso do Sul, nós temos um débito, um estoque de dívida do empréstimo, chamado empréstimo consignado com as instituições financeiras, que ainda não temos o valor exato, por isso fiz a solicitação para que nós possamos ter o domínio exato dos números, mas passa da casa de 3 bilhões de reais o número e o valor desses empréstimos consignados aos servidores públicos estaduais. Então, quando, na verdade, a gente discute um reajuste para os servidores, deputado Londres Machado, quando você discute 5%, 7%, ele, na verdade, ele faz pouca diferença se considerarmos que grande parte do salário dos servidores estão comprometidos com os empréstimos consignados. Portanto, a ideia, ao solicitar ao governo que a gente tenha o conhecimento, o domínio dos números, é a gente ter a possibilidade de chamar para a mesa, para a discussão, as instituições financeiras. Toda instituição financeira tem interesse nesse tipo de negócio, todas elas, porque desconta em folha, diretamente na conta do servidor, não tem inadimplência. Então, é preciso que a gente faça uma discussão com as instituições financeiras, que aumenta a cada dia o número de cada instituição, nome, banco, que a gente desconhece, não atuam, às vezes, com agência, mas atuam diretamente nos empréstimos consignados, né? Usando, obviamente, dessa condição dos servidores que passam por dificuldades e têm que se valer do empréstimo consignado para saldar as suas obrigações mais elementares. Portanto, a ideia é que a gente possa ter um levantamento, chamar as instituições financeiras para que possam fazer uma grande renegociação, uma grande repactuação, para que o servidor possa entrar dentro do limite legal dos 40%, e a instituição, por sua vez, possa alongar o perfil dessa dívida e, obviamente, reduzir a taxa de juros. Como a inflação reduziu, como nós esperamos e temos essa expectativa que o Banco Central, através do Copom, baixe essa taxa também, a gente tem a possibilidade do servidor, ao alongar o perfil da dívida, ao reduzir a taxa de juros, se enquadre dentro do limite estabelecido em lei e possa sobrar um recurso maior no dia, no seu salário, quando do recebimento, porque recebe o salário, debita os empréstimos consignados, e eu, em conversa com o nosso diretor-presidente da AGEPREV, o deputado Londres, só para os servidores inativos, existe uma média de cada servidor inativo. Em média, no Estado, tem 5 empréstimos consignados. Em média. Então, por isso, é possível, inclusive de instituições maiores, poder comprar o estoque da dívida, renegociar esse valor, estender, alongar o prazo e reduzir a taxa de juros. É essa grande discussão que faz com que, para o servidor, ele tenha, na verdade, um aumento na sua remuneração líquida, aquilo que realmente ele possa pôr a mão
e poder atender às suas necessidades básicas. Portanto, a reivindicação, a solicitação que fizemos hoje por indicação é que esta Casa tenha o conhecimento, não nominal, porque nós não queremos isso, até para não expor nenhum servidor, mas o conhecimento dos números totais. Quais são as instituições, quantas são as instituições financeiras que operam na modalidade de empréstimo consignado ao servidor público do Estado, seja ativo ou inativo, quanto cada uma percentualmente representa desse empréstimo, quantos são o número de servidores, e para que a gente possa discutir aqui e propor uma grande negociação, e uma renegociação desses débitos para poder reduzir e o servidor poder ter mais recursos em conta. Então, entendo que essa é uma demanda, que essa demanda surgiu de uma reunião que fizemos com algumas lideranças dos sindicatos dos servidores e presidentes, e podemos, a partir dessa grande discussão, contribuir efetivamente para que o servidor tenha um resultado líquido na mão melhor em relação a isso. Portanto, nós fazemos uso da palavra para chamar a atenção para esse problema. Com a palavra, numa parte, concedo com o maior prazer ao deputado Pedro Kemp. Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Júnior Mock, por trazer esse assunto à tribuna. Eu recebi em meu gabinete também pessoas estudiosas desse assunto, que estão preocupadas com a situação de muitos servidores públicos que, no momento da necessidade, fizeram o seu empréstimo consignado, recorreram a esse empréstimo consignado e hoje estão passando por dificuldades, comprometendo o salário por muitos anos, e uma taxa de juros aí bastante elevada. E quando eu fui ver o tamanho do problema, a gente sabe que hoje existe um número bastante significativo de servidores que têm empréstimo consignado na sua folha de pagamento. E realmente é uma situação que precisa ser discutida, até porque muitas vezes as pessoas elas recorrem ao empréstimo consignado, mas depois ela não pode prever o que vai acontecer na sua vida e tem aí uma despesa já comprometida no seu salário por 48 meses, por 38 meses. Então, a pessoa realmente acaba ficando numa situação muito difícil. Eu acho que esse assunto precisa ser debatido, acho que o governo do Estado tem que se interessar dessa situação, e nós trazermos aqui, inclusive, uma proposta, que acho que Vossa Excelência colocou muito bem, de renegociação, de repactuação com esses servidores, principalmente aqueles que recebem os menores salários, e que acabam recebendo hoje um valor insignificante. Então, é um assunto que realmente preocupa. Muitos servidores já nos procuraram para discutir essa situação e eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate. Me coloco, inclusive, à disposição de Vossa Excelência para a gente, quem sabe até discutir uma proposta aqui de encaminhamento com a participação do governo do Estado, representante das instituições financeiras. Acho que é um assunto que merece uma atenção dessa Casa. Parabéns, deputado. Eu agradeço e incorporo, deputado Pedro Kemp, o seu aparte ao meu pronunciamento, e mais do que isso, aceito não só Vossa Excelência, mas outros deputados que queiram participar dessa discussão, porque é um problema realmente muito grande. Eu tive a oportunidade de advogar para alguns sindicatos no período em que estive fora do mandato, e essa era uma questão recorrentemente colocada por eles, porque às vezes o cidadão até recebe um salário razoável, mas o comprometimento com os empréstimos faz com que o líquido que sobra para ele, para suas demandas e necessidades, é muito pequeno. E nós sabemos, e é essa a questão, nós estamos vivendo num momento em que a gente tem
efetivamente que discutir. Por isso, encaminhei a indicação à Sua Excelência o Governador do Estado, a Secretária de Administração e também ao diretor-presidente da AGEPREV, no sentido de fornecer as informações para nós. Essas informações nos subsidiarão para essa reunião que nós devemos fazer. Eu acho que a Casa não pode se omitir dessa participação, tem que trazer aqui para dentro, as instituições financeiras entender que a representação política dos servidores está presente aqui dentro e luta no sentido de que a gente possa encontrar uma alternativa viável. Obviamente, o servidor fez o empréstimo, tem o débito e, às vezes, fez o empréstimo numa condição diferente da condição de hoje, em que a taxa é alta. É preciso verificar essa renegociação da taxa de juros, se for o caso, alongar o perfil da dívida, enquadrar dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal, que uma grande parte dos servidores extrapolam esse limite, né, e estão sendo prejudicados em função disso. Portanto, a ideia de trazer essa discussão é justamente isso. Nós estamos iniciando aqui encontrar alternativas, quem sabe não se pode falar em leilão por não se tratar de um recurso público, é o recurso do servidor com a iniciativa privada, que é a instituição financeira, mas nós podemos fazer um grande chamamento e, quem sabe, com a aquiescência dos servidores, através das suas representações, das organizações sindicais, quem sabe você fazer aí um grande chamamento público e leilão desse estoque de dívida para aquela instituição que oferecer a menor taxa de juros. Existe a portabilidade e você pode, a instituição que quiser, assumir o seu débito com outra instituição, baixando a taxa de juros, alongando o perfil da dívida. Eu acho que isso tudo é possível de fazer numa grande tratativa, em que o governo do Estado esteja junto, com a participação da Assembleia, das organizações sindicais e das instituições financeiras, que, obviamente, são credores dos nossos servidores públicos. Portanto, senhor presidente, a minha fala se resume hoje a esse tema, que eu acho de relevância muito grande. E agradeço aqui a participação de todos e por isso, acho que nós temos que caminhar, né? O próximo passo agora é aguardar essa informação. Nós vamos estar solicitando pessoalmente à secretária de Estado de Administração e ao diretor-presidente da AGEPREV, que nós já fizemos isso, para que oficialmente forneçam as informações e, através dela, quem sabe, criar uma comissão de representação aqui, só para que a gente possa fazer os encaminhamentos devidos. É só, senhor presidente.